de viver em comunidade, hein? Que o digam os nossos convidados de hoje. A gente está recebendo aqui nos estúdios do Morning Show o Rodrigo Carpati, que é sócio do Carpati Advogados e especialista em direito condominial, e a Angélica Arbex, que é gerente de relacionamento com o cliente da Lelo Condomínios. Sejam primeiramente muito bem-vindos aqui ao Morning Show. Obrigado pela presença. A gente que agradece, um prazer estar aqui, Edgar. Obrigada. Vamos lá, queria começar com vocês aí, falando um pouco dessa confusão que eu me referi aí no início, né, na abertura aqui do programa, dos 5 Cs, dos tais 5 Cs, né? Cão, carro, criança, cano e calote. Tem tudo isso envolvido. Qual desses Cs é o mais problemático, é o pior deles? Eu acho que todos, não tem um C menos pior, porque a briga é feia. Se pensar em cachorros, em animais, você tem algo em torno de 130 milhões de pets no Brasil. Terceiro país com o maior número de pets. Garagens, os carros, você tem algo em torno de 25% das demandas judiciais de condomínios que são inerentes a problemas de garagem. Então, viver em comunidade... Como que? Desculpa, como a demanda de garagem? Parou na minha vaga. E vai pra justiça? Fechou isso? a minha vaga. Seu pneu tá na minha faixa. Você vai sortear a vaga, mas a convenção diz que a vaga não é sorteável. Eu tenho um carro pequeno e fui sorteado com uma vaga menor ainda, que não cabe meu automóvel. E daí vai. Acho que a história do calote na minha opinião, todas as outras são questões de convivência. Calote é uma coisa que vai muito pro patrimônio, entendeu? Porque quanto mais gente não paga condomínio, menos dinheiro o condomínio tem, menos ele se cuida, menos o apartamento de todo mundo vale. Talvez, na minha opinião, seja a coisa mais difícil, mais complicada de botar na comunidade. Porque o resto são códigos de convivência que você tem que acabar se ajeitando, né? Sim. Mas a grana, na minha opinião, é a coisa mais complicada, porque aí ela atrapalha todo mundo, não só o prejudicado, mas todo mundo. Como a Paula estava falando, o problema de você estar numa comunidade pequena, o cara tá devendo condomínio, mas ele trocou o carro. Então tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. As pessoas acabam interferindo dentro da vida alheia. Então, o síndico às vezes fala, eu vou cobrar esse cara, ele trocou de carro, mas ele não sabe qual é a situação, como é que essa pessoa está vivendo, e às vezes acaba fazendo uma cobrança mais incisiva, isso acaba gerando um dano moral e é outra briga dentro do E vocês do condomínio, antes de abrir aqui para os meus colegas, fiz uma enquete rápida aqui, quem eu não sabia ainda, mas só eu e o Vini, da equipe aqui do programa, é que moramos em casa, né? Os outros moram em... uma mansão, né, Quem me dera. Quarteirão inteiro. Quem me dera. Mas assim, eu já morei em apartamento e não tive mesmo uma boa experiência, embora até considere que os meus vizinhos eram gente fina e tal, mas quando o trato era para decidir coisas ali, mesmo as pessoas mais legais geravam um certo desconforto ali, né, no coletivo ali do prédio. Você tá falando de reunião de condomínio, A minha pergunta é a seguinte, com base no que vocês disseram, vocês nessas reuniões também procuram, você falou que tem interferência e pode virar um atrito moral ali, o cara comprou carro novo, como é que tá inadimplente aqui com o condomínio? Tem algum tipo de auxílio econômico, assim, de como lidar com a vida financeira? Vocês que trabalham com isso, chegam a entrar nesse mérito que, teoricamente, seria num âmbito mais particular, íntimo ali, do condômino? Não, na verdade, assim, você estava falando que só vocês dois não moram em prédio, né? 1/3 dos paulistanos mora em condomínio já. E se você vai para a zona mais central, é mais da metade dos paulistanos moram em condomínio. Você não consegue, eu não sei você lá no escritório, Rodrigo, mas você não consegue muito entrar no particular do orçamento familiar, mas tem muito mecanismo de diminuir a inadimplência. Por exemplo, na minha opinião, o mais importante é você fazer um planejamento que tenha um valor de condomínio coerente com aquele imóvel. Então, um apartamento de 3 dormitórios, 80 metros, não pode custar muito mais que R$700 o condomínio. Porque se você começa a não ter planejamento, o condomínio sobe muito e baixa a capacidade das pessoas de pagarem. Então, acho que o máximo que um profissional pode fazer é isso, é viabilizar para que o valor seja de acordo com o perfil daquele... Ajustar essa equação. Pois é. A gente tem que ajustar o todo. Entrar na vida particular de cada um é muito complicado e não é a função do condomínio. Mas o condomínio que tem uma inadimplência alta não deve propor uma obra grandiosa, porque isso vai refletir
nas pessoas... Em calote. Vai refletir em calote, com certeza. Mas em relação à inadimplência, já mudou a legislação a respeito disso? Porque tem gente que realmente fica anos, assim, numa dívida gigantesca. E antes não havia muito o que se fazer, né? Hoje em dia já mudou? Mudou. Desde 2015, o novo Código de Processo Civil, ele tem um procedimento muito mais rápido e célere, mas mesmo assim precisa de um processo judicial. Então a pessoa acaba sendo citada para pagar a dívida em 3 dias ou nomear bens a penhora. Então isso assusta uma intimação judicial dessa forma. De qualquer forma, saiu outro dia na mídia, não lembro o veículo, que 1 em cada 10 pessoas está devendo condomínio. Então esse é um dado astronômico, é uma situação que coloca os condomínios numa situação de cheque, porque a partir do momento que você está pagando sua cota e alguém não está pagando, a Assembleia vai ter que ter uma previsão de inadimplência. Então, se você tiver 10% de devedores ali, você vai estar majorando o que você está pagando em 10%. Quando é 10%, ainda a gente tá ok. O problema é quando é 20%, quando é 30%, quando é 40% a mais, em função dos inadimplentes. Então, é preocupante. Nosso número é mais otimista, assim, lá é 3 em cada 100, é 3% a inadimplência. Eu não sei onde foi esse dado de 10, mas 10 é muito, muito alto, é impossível. Não tá fácil pra ninguém, né? Queria trazer um caso aqui, que eu lembro de ter dado essa notícia há um tempo atrás no Morning Show, de uma moradora de um condomínio, se não me engano era de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que ganhou na justiça, uma cadeirante, que ganhou na justiça uma indenização pelo condomínio ter barrado ela, os porteiros, de ajudarem ela a subir uma pista íngreme no condomínio. Tá bem lembrado, hein? Você lembra dessa situação, né, Edgar? Que absurdo, né? Acessibilidade, né? Eles tiveram que adaptar Acessibilidade, o prédio. De acessibilidade. Eu fico imaginando, essa situação poderia ter sido muito bem controlada se tivesse um síndico ali com mais Bom senso. com mais firmeza, Educação. né? Qual o papel do síndico numa situação como essa? Então, só lembrando, a decisão do ministro, isso foi para a Corte Suprema, foi no sentido que essa decisão de não permitir afrontava o princípio da dignidade humana, que não era nem a questão legal do que estava na convenção, que não estava, é a dignidade humana. A pessoa tem uma necessidade e você não consegue sair do seu posto para poder auxiliar alguém que está ali não conseguindo subir. O papel do síndico é primordial. O síndico exerce a função executiva. É ele que dá as diretrizes, é ele que vai orientar os funcionários e os funcionários vão deixar de fazer ou fazer em função daquela orientação. Logicamente que algumas situações eles realizam e o síndico depois precisa corrigir, mas é o síndico que com certeza passou pelo síndico. Eu li a sentença, eu li o acórdão. Foi uma decisão colegiada, o conselho deliberou para que não era papel do síndico, não era papel do condomínio nem dos funcionários prestar aquele auxílio. Você quer falar, Angélica? Não, vai lá. Depois eu tenho uma pergunta para vocês dois, para a Angélica e para o Rodrigo, porque a gente falou da figura do síndico e eu gostaria muito de saber até onde vai o poder do síndico, e vou mencionar 2 casos bem rápidos. No prédio em que eu moro, esses dias estava eu lá segurando as minhas cervejas baratas, esperando o elevador, eu vejo um aviso assim, mensagens via WhatsApp não serão aceitas, para falar com a síndica é só pelo e-mail tal. Beleza, dias depois no grupo dos moradores, deu um buchicho lá, um pepino pelo WhatsApp, alguém printou, mandou pra síndica e a síndica começou a pegar no pé, acho que multou o sujeito que falou alguma besteira assim dela, por conta da conversa do WhatsApp. Eu falei, pô, mas essa mulher é meio caduca. E outros dias depois ela baixou um decreto lá no elevador que não se pode fumar na área da piscina e não sei o que, aí mexeu nas minhas gavetas. Eu falei, pô, peraí, velho, aí não dá. Até onde vai um poder de um síndico? Então, na história de multar, não multar, o síndico pode multar ou pode advertir o que tiver indo contra a legislação, a convenção, o regulamento interno do prédio. Então, precisa ter uma base legal para que tenha multa, não faz nenhum sentido. Mas eu acho que depois acho que você vai voltar, mas o que eu acho que é importante falar do papel do síndico é assim, condomínio é a primeira comunidade da gente, né? O primeiro lugar onde você vive com pessoas diferentes de você, convive, mora e tal. Então, cada vez mais o papel do síndico é entender que tem que ser uma teia legal de vizinhança, que condomínio não precisa ser só treta, né? Dá pra ter um monte de coisa legal. Você pode ter economia compartilhada, pode ter ajuda pra levar na escola, buscar na escola, pode fazer amigo, pode chamar o cara pra beber. Vizinho é insuportável. Eu tenho um amigo que mora num condomínio nas Perdizes, que é isso mesmo, todos. É todo mundo muito amigo, ficam com os filhos uns dos outros, assim, ele nem quer sair dali, ninguém ali quer sair. Boa, Joel, olha, um exemplo positivo aí. Flexibilidade, velho. Então, eles estão sempre nus, né? Eles estão sempre nus.
algumas gotas na água. Mas sabe que diariamente. por isso que eu queria chegar. O síndico cria isso. Sabe como ele cria? Fazendo festa, levando para a pauta não só assunto ruim, chato, ajudando a formar comissão de morador, comissão de esporte, porque você acaba olhando para a parte boa de conviver, de ter gente perto de você, entendeu? Então, acho que o papel do síndico tem que ser um papel repensado, não pode ser mais aquele papel do velhinho aposentado que dá multa se você faz barulho depois das 10. É um papel de entendimento de vida em comunidade, dos prédios do lado, dos prédios perto. Eu tenho uma história lá na Lelo que, na época da Copa, os caras fizeram na quadra inteira uma troca de figurinha para as crianças. Então, cada dia era num prédio. Movimentou, todo mundo da rua se conheceu. Você fomenta coisas boas. Olha também. que mundo maravilhoso. Não Eu acho isso uma chatice. Prédio, você entra, deita e dorme e acorda. Para, não é isso. Sua síndica e seus eu comi um cachorro quente todo mundo deixar junto. uma homenagem. Peraí, ó. Ô, Caio. Quanta amargura no seu coração. Ela é um cara amargurado. Silêncio em casa. Ela detectou já. Dando festa. Teu perfil Aluga um salão de psicológico. festa no centro. Imagina ele na reunião de Imagina o condomínio. Caio como vizinho, cara. Mora em Mas casa, eu sou Caio, mora em insuportável. casa, Imagina tem que o Caio morar em como casa, meu. síndico. Tem que morar na Não dá, Antártica. tem que morar Olha, em casa. deixa eu fazer um intervalinho aqui. A gente está conversando com o Rodrigo Carpati, que é sócio da Carpati Advogados, especialista em direito condominial, e a Angélica Arbex, que é gerente de relacionamento com o cliente da Lelo Condomínios. A gente já continua esse bate-papo, temos ainda muito a tratar, e eu quero dar uma dica aqui que eu acho que é bem oportuna para os síndicos aí, quem mora em prédio tem que estar tendo que decidir. Porque é o seguinte, ó, na hora de pintar, ninguém gosta de complicação. É aí que entra a Suvinil. Suvinil clássica, fácil de aplicar e retocar, difícil não amar. Com a Suvinil clássica você aplica e retoca sem dificuldade em até 24 horas após a última demão nas áreas internas e externas da casa. E a Suvinil não para por aí não, ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar sua vida e a do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Suvinil pensou para você. E não se esqueça, qualquer dúvida, fale com o seu pintor. Vai pintar? Vai de Suvinil. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Sabe por que eu coloquei essa aí, né? Ó? Olha aí, ó. Dá uma escutada na letra aí, ó. Sai de cara pra ficar aqui fora, você não Ó, o síndico, o Tim Maia como Pensou o Tim Maia como Tim Maia, síndico? Tim Maia como síndico. Eu nunca ia achar ele no condomínio. Seria demais. Ele não ia, né? Seria, Plantão de madrugada. seria só. Liberex geral. Ia ter reunião à noite, ele ia falar, entrei numas de não ir. Mas sabe o que eu queria saber mais sobre esse perfil do síndico? Porque, por exemplo, no nosso condomínio a gente tem muita dúvida a respeito de alguém assumir ali como síndico ou contratar-se o tal do síndico profissional. Quem é que é o síndico hoje? Por que ele se candidata? É uma coisa meio duvidosa. Este homem só ganha o pagar o condomínio condomínio. de volta. Quais são os benefícios que ele tem em retorno, né? Como... O perfil do síndico mudou muito. Então, o síndico era aquele aposentado, aquela pessoa, o profissional liberal que tinha um tempo livre lá no prédio. Hoje ele pode exercer a função ainda, mas ele exerce de forma profissional. Discute-se em Brasília, inclusive, a regulamentação. Não é o momento de regulamentar, mas é um condomínio, ele é tratado como uma verdadeira empresa. Por quê? Não é mais a velha dos gatos, né? Não é mais a velha dos gatos. Porque o mau síndico, o Tim Maia, se tiver ali, ele pode trazer um prejuízo absurdo para o prédio. Estima-se que um prédio mal gerido possa trazer uma desvalorização de 30% no patrimônio pessoal. Então, a pessoa precisa trabalhar de forma profissional e os prédios hoje são tratados como verdadeiras empresas. É esse o caminho hoje, é o mercado sem volta. E daí surge a figura do síndico profissional, que em tese é aquela pessoa que está mais qualificada do que um simples morador. Porém, esse morador, quando quer exercer a função, e exerce muitas vezes muito bem, tem se profissionalizado. Às vezes ele não é remunerado, mas ele busca a formação para exercer com qualidade, e daí esse síndico morador acaba virando o síndico profissional,
que é um mercado em expansão país afora. Pro ouvinte que chegou agora, a gente acabou de ouvir, estamos ouvindo aqui o Rodrigo Carpati, que é especialista em direito condominial, e também a Angélica Arbex, que é gerente de relacionamento com o cliente da Lelo Condomínios. A gente está falando sobre essa questão, essa relação que se impõe a quem faz a opção, ou por não ter opção, vai morar em um prédio onde tem que conviver de perto com as outras pessoas e, portanto, conviver com problemas que normalmente outras pessoas que moram em casas, talvez não tenham ali, né? A gente falou aqui já um pouco da questão do calote, você falou que incide ali, né? Agora, o síndico também, ele é a primeira pessoa a que a gente pode recorrer para resolver algum problema, para dirimir qualquer questão ali, qualquer litígio dentro daquela comunidade, daquela microcomunidade, né? Como é que tem alguma estratégia para fazer isso? Vira uma espécie de júri particular, microjúri daquele ambiente, daquele... Hã? Tem várias estratégias, Edgar. E você... primeiro, o síndico precisa ser bem assessorado. A Angélica está aqui, não me deixa mentir. Ele precisa ter uma boa administradora. Ele precisa ter um bom corpo jurídico. Ele precisa ter um bom zelador. Se ele quiser absorver tudo, ele não consegue tocar aquele condomínio. Ele não é... a gente falou aqui no começo, ele está atrelado à lei. Ele tem uma mobilidade, ele pode realizar os atos de gestão, mas ele tem um bloqueio. Ele não pode decidir nada contrário à lei, contrário à convenção, regimento interno ou às deliberações da Assembleia. Que foi o que o Caio trouxe pra gente, a questão do abuso do poder, né? Mas eu acho assim, tem prédios que tem mais perfil de síndico profissional e prédios com perfil de síndico morador. O que ele precisa saber é que é complicado mesmo. O prédio tem uma série de questões fiscais, tributárias que equiparam a empresa, então tem a história do patrimônio, mas o principal papel dele é o papel de mediar conflito, de ser um maestro lá dos funcionários, de fazer aquele empreendimento operar como ele tem que operar. Seja para cuidar da mulher do 81 que brigou com a do 101, ou seja para entender que a cada 5 anos precisa pintar o prédio. Mas isso pode ser feito por um morador ou por um síndico profissional. O síndico profissional aparece quando há uma ausência de assessoria, essa foi a origem. Então, a administradora não fica perto, o síndico não sabe, aí se profissionalizou e tem essa vertente que até o Rodrigo falou que é maior, mas o síndico morador ainda é 90%, ainda é a maioria absoluta. Angélica, vamos conferir como é que tá a nossa hashtag. Paulinha divulgou a hashtag hoje pela manhã, treta no condomínio. Como é que tá aí, Paulinha? Isso mesmo, é uma hashtag que, claro, está entre os assuntos mais comentados do Brasil, porque o que não falta é treta no condomínio, né? Esse menino Arcon tá ficando bom, velho. Vamos conferir alguns motivos e aí fica a dica para os nossos ouvintes, né? Para não cometerem. A Natália Martins, hashtag treta no condomínio. Meu vizinho de cima deixa o celular no chão. Às 6h30 ele vibra, reverbera no meu teto e me acorda. Olha isso. Meu despertador toca mais tarde. Gente, não coloquem o celular vibrando no solo para não acordar o vizinho. Mas teto de papel também, né? Mas você tem que ver os prédios teto de papel hoje em dia. Nem anda com tanto agulha, nem liga o secador, enfim. A legislação a BNT, que vai melhorar essa situação, é de 2013. Então eu estava num condomínio recentemente, semana passada, e um dos moradores, que era membro do conselho, ele falou assim: eu tive que ligar pro vizinho, eu falei, eu tenho uma reunião importante amanhã, você se incomoda de não beber e de não ficar andando pela casa, descansa mais cedo. Eita. Então, pra você ver onde chegam as situações. Quando o barulho vaza, né? O barulho vaza. Dentro de um apartamento onde a acústica não é boa, e algumas pessoas são mais sensíveis, então chega a ser enlouquecedor. O barulho é, sim, um dos grandes problemas e difícil de se solucionar. O que você vai fazer? Como é que você vai colocar um isolamento num prédio que foi construído de forma que não tem esse isolamento? Sim. Jéssica Meirelles diz o seguinte, hashtag treta no condomínio, chegar mais cedo do trabalho e descobrir que tem pessoas usando a sua vaga da garagem. Nossa, que delícia. Acontece bastante, né? Briga por causa de vaga. E a Maria Pia, aqui é tanta história e bate-boca que desconfio que somos uma família
Só que não, né? Eu tava olhando aqui no Twitter também, Paulinha, tem o Laco Costa que fala, eu sou conselheiro, vou aproveitar todas essas dicas que vocês estão dando aí pra levar pra próxima reunião, tá vendo? Eu avisei que seria um serviço de utilidade pública, que ele fala aqui, ó, quem tá devendo, quem tá inadimplente por 6 mensalidades, ele diz que com ele não tem vez, né? Vai primeiro acertar o débito antes de querer ser a voz aqui na nossa reunião. A gente convidou também a nossa audiência, nosso espectador que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, a mandarem também comentários, né? Experiências que eles já viveram dentro desse ambiente do condomínio. Solta pra gente, por favor, Bruno. Fala galera do Morning, eu sou o Robson Rabelo e falo de São José do Rio Preto. Bom, problema com um vizinho eu nunca tive, mas com um síndico eu nunca vi um cara tão gastão igual aquele lá. É desperdício com água, é desperdício com energia, manutenção do prédio. A garagem fica com as luzes acesas 24 horas por dia e ele tem coragem de falar que é pros velhinhos, com coisa que um sensor não resolveria, né? Sem falar do alto custo desse prédio, mais de R$1.000 de condomínio. Imagina só, hein? Chega! Beijo pra vocês. Denúncias. O caso que aconteceu no condomínio onde eu moro aconteceu semana retrasada. Um casal chegou em casa 2h30 da manhã, eles começaram a discutir porque ela tinha traído ele com o irmão dele. Nossa. A briga durou mais ou menos umas 2 horas, foi xingamento pra todo lado. E no final ela acabou indo embora, só que o maior problema é que ela foi embora e não levou o cachorrinho shih tzu deles, que agora fica latindo no condomínio quando o rapaz sai pra trabalhar o dia inteiro. Hashtag partir pra cima. Quer dizer, essas brigas, essas questões íntimas acabam transbordando e vão além das paredes. Né? E vira um problema de condomínio, né? A gente vê a TV muitas vezes trata disso, vira uma situação de humor, né? Porque na hora é um problema gigantesco, então você tem que resolver e às vezes nós, como operadores do direito, da gestão, nós somos chamados, a gente precisa se concentrar para resolver um problema. Não tem nada a ver com a separação, mas virou um problema de condomínio. Então, preciso achar uma solução, e nem que seja chegar pro rapaz e falar, olha, leva o shih tzu, entrega o shih tzu. O que um condomínio e perdoa pode o fazer Paulo, ele tava porque o bêbado. cachorro, essa questão dos bichos é a mais difícil, né? Porque a pessoa tem o direito de ter, mas às vezes ele tá causando um problema. Que pode ser feito? Eu morei num prédio que chegou no extremo oposto, assim, que queriam que toda vez que a pessoa descesse pro térreo com um animal, ele tivesse que estar no colo, mesmo que se fosse um cachorro gigante. Desculpa, eu concordo. Eu acho muito chato o cachorro vir me lamber, a gente só quer brincar. Pô, mas eu não quero brincar com ele. A justiça rechaça isso, você levar ele no colo. É um ato, é um constrangimento ilegal. Você tem que ter o direito de levar o cão no chão. Cara, cachorro é muito chato. Uma ali tinha um cachorro gigante. Mas enfim, o que tá na liberdade, no direito de um condomínio fazer ou não com, por exemplo, um cachorro que tá causando barulho? Olha, o Rodrigo, advogado, falou que é direito, né, do condômino, né? Angélica já falou que tem regra de colo na área comum. Há uma divergência aí. Eu não posso fumar meu cigarro na piscina, mas o cachorro vem me quilos, lamber, aquele cachorro babando no meu pé, pode. Eu não sei como você vê isso, mas eu já conheço muitos regulamentos que falam, determinam, não pode proibir que tenha, mas porte de cachorro, pode ter bicho de porte médio, porte pequeno, porte grande não pode. Sim. Então, se você está construindo do zero um regulamento de um prédio, todo mundo vai morar lá, vai mudar para lá, ainda não existe ninguém, você pode ser mais flexível, mas se você vai morar num prédio, você tem que conhecer antes de morar. Gente, todo mundo vai comprar ou alugar um apartamento, antes de tomar a decisão, olha o regulamento do prédio, porque às vezes tem alguma coisa lá que vai contra o seu estilo de vida, né? Ter um animal no condomínio é exercício regular do direito de propriedade. Para o direito civil, o animal ele é comparado a um bem. O animal é um bem móvel semovente, dotado de locomoção. Por isso que você não pode impedir uma pessoa de ter um bem, da mesma forma que você não pode impedir ela de ter uma TV, você não pode impedir ela de ter um animal. Quais são os limitadores, os limitantes? Perturbação, sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam. Então, um cachorrinho que lata de forma intermitente, ele está perturbando o sossego. E daí você não poderia ter. Então, tem a lei dos maus tratos, tem a perturbação, então o síndico vai notificar. Mas o síndico pode exigir que a pessoa se desfaça do cachorro? Pode de forma extrajudicial e, em alguns casos, de forma judicial, a justiça determina que o cachorro seja
retirado do convívio coletivo em função da perturbação ao Mas dá sossego. pra mas a gente levar pra conhece a nossa hotelzinho de justiça. dia, tem outras saídas, entendeu? Vai demorar Põe uma 3 pessoa pra anos morar pra lá. Caiu não. Em Não é situações assim? extremas, a gente consegue obter liminar e esses cachorros são excluídos de forma Não faça sumária. isso, Caio. Deixa o cachorro. Não, Não, falando sério, Não, mas falando relaxa o dia sério. inteiro. Enche o saco, Olha vai. aqui, eu vou precisar colocar fim Abre nessa o coração, reunião do velho. condomínio. Ah, é bonitinho. A mas, gente pô, recebeu aqui no Morning Show o Rodrigo Carpati e também a Angélica Arbex, eles que são especialistas no direito condominial, e nas relações com os clientes, com os condôminos também. Obrigado pela presença de vocês. Um abraço. Obrigada. Obrigado, a gente que Legal. agradece. Agora